Meu pai me chamou de fardo, depois brindou ao meu irmão. Eu permaneci em silêncio, até que a CNN interrompeu. Notícia urgente: Riley Stone, 33 anos, promovida a general de brigada. Seu copo de bourbon tremeu. Irmão pálido e mãe. Na celebração da minha própria família, meu pai se levantou, ergueu seu bourbon ao céu, e brindou ao meu irmão por trazer honra ao nome Stone. Então ele olhou para mim, frio e inexpressivo. Quanto à minha filha, disse para 100 convidados sorridentes, suas escolhas são um peso para ela carregar, não meu. Eles riram, eu sorri, mas 10 segundos depois, a TV atrás dele mostrou notícias urgentes, e a nação finalmente viu quem era o verdadeiro soldado. Meu nome é Riley Stone, tenho 33 anos, sou major-general do Exército dos Estados Unidos. E esta noite meu próprio pai me lembrou que nesta família, títulos não significam nada quando pertencem ao filho errado. Era uma noite sufocante de julho no Missouri, do tipo em que o ar gruda na pele, e o cheiro de costelas defumadas com nogueira americana se prende a cada respiração. O rancho da nossa família estava enfeitado com bandeirolas patrióticas e toalhas de mesa xadrez vermelhas, como se o 4 de julho tivesse decidido se estender só para nós. Os adultos bebiam Budweiser de garrafas geladas, enquanto as crianças brincavam de pega-pega entre fardos de feno e cadeiras de gramado. Na superfície, era uma pintura de Norman Rockwell. Eu vestia uma camisa de flanela simples, jeans desbotado e botas ainda empoeiradas da base. Parecia deslocada entre as camisas polo de grife, vestidos de verão e sorrisos manicurados. Liam, meu irmão mais velho, capitão Liam Stone, usava um terno da marinha sob medida. Ele dominava o centro do gramado, contando histórias sobre reuniões estratégicas no Pentágono e fazendo contatos com senadores. As pessoas riam alto demais, concordavam com muita ansiedade. Ele era o escolhido. Tentei chamar a atenção da minha mãe. Eleanor Stone estava ao lado do buffet, servindo purê de batatas no prato de Liam, como se fosse uma oferenda sagrada. Eu disse, oi mãe. Ela me olhou, seu sorriso tenso e distraído. Oi, querida, ela sussurrou rapidamente, os olhos voltando para Liam. Certifique-se de pegar um pouco de milho antes que acabe. Ela se virou. Assim rápido quando o papai, Harrison Stone, se levantou de sua cadeira com um copo de bourbon Four Roses na mão, o quintal ficou quieto. Sua voz, envelhecida por anos de comando e arrogância, ecoou pela reunião. Gostaria de fazer um brinde. Todas as cabeças se viraram, telefones caíram, conversas morreram. Ele ergueu o copo alto e olhou diretamente para Liam. Ao meu filho, capitão Liam Stone, um homem que carrega o legado da família Stone com honra e brilhantismo. Aplausos explodiram, assovios vivas, o orgulho embebeu o ar como umidade. Então ele se virou para mim. Por um segundo, nossos olhos se encontraram. Os dele eram gelados, avaliadores e vazios. Ele pigarreou e acrescentou, e minha filha, bem, suas escolhas são seu próprio fardo para carregar. Foi isso, sem nome, sem copo erguido. Apenas uma demissão tão afiada que cortou os vivas como vidro quebrado numa tigela de ponche. O silêncio que se seguiu era mais alto que qualquer explosão que eu havia ouvido em combate. Até os grilos pararam, senti meu estômago virar pedra, minha respiração falhou. Fiquei ali subitamente hiperconsciente do olhar de cada pessoa, mudando desconfortavelmente, do maxilar caído da criança do vizinho no meio da mordida do cachorro-quente, da forma como Liam sorriu presunçosamente para sua bebida. Eu queria desaparecer. Então veio a reviravolta do destino que ninguém esperava. A TV de tela plana do bar ao ar livre, que anteriormente exibia destaques de beisebol de fundo, piscou e mudou para um boletim especial da Fox News. A voz do apresentador era sombria. Acabamos de receber confirmação do Departamento de Defesa. Meu coração parou. A tela se encheu com o selo do Pentágono, depois minha fotografia, em uniforme de combate completo do Exército. Meu rosto, meu nome, minha patente e o texto vermelho. Urgente. Major-General Riley Stone, 33 anos. A mente estratégica por trás da contraofensiva global de inteligência artificial. O silêncio era absoluto. Ninguém aplaudiu, ninguém comemorou. O copo de bourbon do meu pai tremeu em sua mão, o líquido âmbar tremulando com ele. O orgulho em seus olhos drenou como uma represa defeituosa. E eu não sorri, não me deliciei, não senti nada. Ou melhor, senti demais. Uma inundação de raiva e tristeza e vindicação, todas lutando para emergir. Mas principalmente senti um buraco vazio no peito, como se tivesse pulado de 10.000 pés sem paraquedas, e ainda estivesse caindo. Eles me viram agora, mas não como uma filha, apenas como uma anomalia, e ainda assim, ninguém disse uma palavra. Enquanto eu ficava ali congelada, meus dedos se contraíram involuntariamente ao redor da garrafa de água escorregadia de condensação que eu nem havia percebido que estava segurando. Ninguém encontrou meus olhos, nem meus tios, nem meus primos, nem mesmo o vizinho cujo filho eu havia puxado de uma caminhonete capotada durante uma enchente repentina. Todos olharam para o chão, para suas bebidas, para qualquer lugar menos para mim. A TV continuou tocando. Meu nome novamente. Desta vez com uma manchete rolando sobre minhas contribuições para a Força-Tarefa Internacional contra Sistemas de Combate de Inteligência Artificial Desonestos. Mas ninguém comentou nem um único "isso é incrível", ou "eu não fazia ideia", apenas silêncio. Virei e caminhei em direção à casa. Minhas botas bateram contra a varanda de madeira.
Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como o peso de cada ano que passei lutando. Não apenas guerras no exterior, mas por espaço para respirar na minha própria família. Passei pela parede de fotos no hall de entrada, fotos de Liam em West Point, Liam apertando as mãos de políticos, Liam ao lado do papai próximo a uma caminhonete nova. Meu rosto não estava em lugar algum. Na cozinha, encarei o balcão. A torta de morango da minha mãe estava ali intocada. Eu havia feito aquela torta. Eu a trouxe, esperando talvez, só talvez, que ganhasse um pequeno momento de carinho. Mas ninguém havia perguntado quem a fez, e agora ela estava ali como eu, despercebida. Atrás de mim a porta dos fundos rangeu, não me virei, não precisei. Você não precisava sair pisando duro, a voz da minha mãe disse, suave e cheia de tensão. Eu não saí, respondi, mal acima de um sussurro. Eu caminhei. Ela suspirou. Seu pai, ele não quis te machucar. Eu soltei uma risada amarga. Ele nem sequer disse meu nome, mãe. Ela não respondeu. Apenas ficou ali provavelmente torcendo as mãos da forma como fazia quando não conseguia consertar algo sem quebrar outra coisa. Eu sou uma general, disse finalmente. Liderei missões que salvaram milhares de vidas, mas nunca serei suficiente, serei? Você não precisa provar nada para nós. Mas eu provei, e eu provo, e acho que sempre provarei. Ela se aproximou, mas eu recuei. Não estava pronta. Não está à noite. Foi quando soube. Esta não era apenas uma noite ruim. Este era o modelo. Isso era quem eles sempre foram. E eu estava cansada de pedir espaço em uma mesa que havia sido posta para o sucesso de outra pessoa. O copo de bourbon na mão do meu pai tremeu quando a TV anunciou meu nome, mas minhas próprias mãos estavam firmes. Esse tipo de tremor, de surpresa, de descrença, eu havia experimentado aos 23, não aos 33. Depois que a festa se dissolveu em murmúrios e silêncio, entrei na casa como um fantasma que ninguém notou. O som dos grilos retornou lá fora, as risadas se foram. Subi as escadas, cada degrau gemendo sob minhas botas, mas ninguém gritou atrás de mim. No andar de cima, o corredor cheirava a cera de cedro e tomilho. Parei do lado de fora da sala da família. A lareira sempre havia sido um santuário para conquistas, principalmente de Liam. Mas por alguns anos, havia uma moldura que quebrava o padrão. Uma foto minha no dia da formatura, da escola de paraquedismo, suor na testa, lama no uniforme, olhos iluminados com um orgulho que eu não sentia há anos. Ela havia sumido. Em seu lugar, uma foto polida de Liam em um terno cinza escuro, sorrindo ao lado de um senador americano. Me aproximei, nem um grão de poeira recém-limpa reverenciada. Gritei. Mãe? Ela apareceu no final do corredor, segurando uma bandeja de copos vazios. Onde está minha foto? Perguntei. Minha voz não estava zangada. Era muito monótona para isso. Ah, ela disse muito rapidamente. Eu aguardei. Estava juntando poeira. Guardou onde? No depósito em algum lugar lá embaixo, acho. Não se preocupe. Em algum lugar, repeti. Como eu, em algum lugar. Seus olhos não encontraram os meus. Ela desapareceu pelas escadas sem mais uma palavra. Foi assim que me encontrei no sótão 15 minutos depois, lanterna na mão, subindo para o calor e as sombras. A porta rangeu ao abrir, revelando um espaço que cheirava a madeira seca, papel velho e tudo que ninguém quer lembrar. Tive que me abaixar para evitar vigas baixas, poeira dançava no feixe da minha lanterna. Procurei caixa após caixa, decorações de feriado, troféus da infância de Liam. Até mesmo um recipiente inteiro rotulado roupas de cama de ação de graças. Então, em um canto distante atrás de um cavalo de balanço quebrado, eu a vi. Uma caixa de papelão encharcada com marcador preto desbotado. Coisas da Riley. A caligrafia era inconfundível. As letras maiúsculas do meu pai, como rotular um equipamento do governo. Puxei-a em minha direção e me ajoelhei. A fita estava quebradiça e as abas superiores abriram com um estalo. Ali, misturadas como lixo, estavam pedaços de mim. Minha primeira medalha de maratona, ainda presa à fita vermelho-branco-azul, agora enrugada e embaçada. Uma boina verde, presenteada por meu avô Pop, no dia em que fui aceita na seleção de forças especiais. Ele morreu 2 semanas depois. Uma carta laminada do meu comandante de batalhão, elogiando minha tomada de decisão sob fogo em uma emboscada de comboio no Afeganistão. Abaixo disso, um punhado de bonecos G.I. Joe de plástico quebrados, alguns cadernos velhos do ensino médio, um moletom gasto que eu não via desde o ensino médio. Era um museu do descaso. Nenhum item colocado com cuidado, sem embrulho, sem moldura, sem sinal de alguém valorizando essas coisas. Eram artefatos apenas para mim. Toquei a boina verde gentilmente. Lembrei da noite em que o Pop me deu, sentando na cadeira de balanço da varanda com seu tanque de oxigênio chiando, me dizendo: você vai fazer mais que qualquer um deles, garota. Marque minhas palavras. Acho que ele estava certo, e ainda assim aqui estava, ao lado de um caminhão de brinquedo quebrado e uma bola de futebol murcha. No fundo da caixa, meio dobrado e danificado pela água, estava meu certificado de soldado do ano da 82ª Divisão Aerotransportada. Eu o havia recebido em 2016. Lembrei de ligar para casa naquele dia. Estava tão orgulhosa que mal conseguia dizer as palavras. Havia dito: pai, eu consegui, realmente consegui. Eles chamaram meu nome na frente de toda a base. Sua resposta foi tão casual quanto uma lista de compras. Bom, Liam acabou de ser aceito no programa de MBA em Georgetown. Ele está se mudando para depois de Cristo em breve. Ei, tenho que ir. Ligações de longa distância ainda custam algo. Clique. 30 segundos.
Foi quanto tempo levou para um ano do meu suor e sacrifício ser dobrado ao nada. Agora eu encarava aquele papel deformado. Costumava ficar pendurado no meu quartel. Eu mesma o havia plastificado. E aqui estava dobrado, curvando nas bordas, espremido atrás de uma pasta do Batman rasgada. Sentei nos calcanhares, o sótão rangeu. Não chorei. Nem sequer pisquei. Meu coração há muito havia endurecido para essas pequenas traições. Mas algo dentro de mim se calcificou naquele momento. Uma decisão, ou talvez uma resignação. Eles nunca me viram, não a verdadeira eu, apenas o fardo de mim. E agora até mesmo minhas vitórias eram desordem inconveniente. Peguei a medalha, a boina, o certificado. Dobrei-os gentilmente no meu colo, alisando suas bordas com minhas palmas. Meus dedos se moveram como se estivesse manuseando explosivos. Porque de certa forma estava. Estes não eram apenas itens. Eram tudo que eu havia construído, tudo que eles não queriam exibir, porque não se encaixava na narrativa deles. A casa gemeu novamente com o calor se acomodando. Em algum lugar lá embaixo, alguém ligou música, rock clássico, provavelmente a playlist de Liam. Olhei ao redor do sótão mais uma vez. Então falei alto para ninguém. Eu não sou a esquecida. Eu sou a prova que vocês ignoraram. E fechei a caixa novamente, desta vez cuidadosamente, como se o passado merecesse pelo menos uma pessoa que não o jogaria fora. De volta no meu quarto de infância, coloquei a caixa aos pés da cama. Os posteres haviam sumido, substituídos por paredes bege e uma placa decorativa que dizia Lar Doce Lar, como se a própria casa tivesse tentado esquecer que eu já havia morado ali. Sentei na borda da cama, ainda segurando a boina no meu colo. Uma memória me atingiu. Clara, precisa, dolorosa. Eu tinha 16 anos. Era a noite antes da minha primeira competição estadual de atletismo. Havia treinado por meses. Papai havia prometido ir. Ele não foi. Naquela noite, Liam tirou B+ numa prova de matemática avançada. E papai o levou para jantar um bife. Lembro de ficar no pódio com minha fita e examinar a multidão, esperando que talvez ele aparecesse atrasado. Ele não apareceu. Mamãe disse que ele tinha uma coisa do trabalho, querida. Foi quando aprendi pela primeira vez. A versão dele de amor era condicional. A versão de sucesso de Liam fazia sentido para ele, a minha nunca faria. Agora, anos depois, eu ainda estava naquele pódio invisível, fita na mão, audiência em silêncio. Exceto que desta vez, não esperaria por aplausos. Lembro do gosto de ovos em pó e café requentado mais vividamente que qualquer bolo de aniversário da minha infância. Meus primeiros anos no exército não foram glamourosos. Estava estacionada em Fort Bragg, dormindo em um alojamento compartilhado que cheirava a botas velhas e limpador industrial. Minhas refeições vinham de bandejas de plástico. Meus contra-cheques mal eram suficientes para viver, mas ainda conseguia mandar dinheiro para casa. Todo mês, como um relógio, transferia uma parte do meu salário de volta para o Missouri. Dizia para mim mesma que era para casa, talvez para janelas novas no quarto de cima que sempre vazava durante tempestades. Imaginava mamãe comprando mantimentos, papai finalmente consertando os degraus da varanda. Era isso que pensava estar fazendo, ajudando, sendo uma boa filha, uma adulta responsável, uma soldado que podia carregar mais que apenas sua mochila. Pulei férias, recusei escapadas de fim de semana e declinei convites da minha unidade. Enquanto eles saíam para cervejas ou viagens para Myrtle Beach, eu ficava para trás, esquentando o miojo de $1 no micro-ondas no meu quarto, redirecionando meu dinheiro de diversão para uma família que mal reconhecia minha existência. Uma vez recusei uma licença de 4 dias para economizar para o que pensei que seria um presente de aniversário dos meus pais, uma máquina de lavar louça nova. Comi de papelão para que Liam pudesse comer de porcelana. Então veio a ligação. Era uma tarde de domingo, do tipo em que me permito um segundo copo de café e meio capítulo de um romance de Clancy. Mamãe ligou enquanto eu dobrava roupas, sua voz estava alegre, apressada. Obrigada pelo dinheiro, querida, ela disse. Liam ficou lindo naquele terno Armani, serviu como uma luva, perfeito para a viagem a Nova York. O networking foi ótimo, aliás. Você devia ter visto as fotos. No início não entendi. Na verdade, sorri como uma idiota. Que fotos? Ah, você sabe, do Micher, aquele evento na cobertura do Empire Hotel, não teríamos conseguido as passagens e hotel sem sua ajuda. Minhas mãos congelaram no meio da dobra. Você usou o dinheiro que mandei. Para Liam perguntei lentamente. Bem, ela disse, hesitando pela primeira vez. Ele realmente precisava ficar elegante. Essas oportunidades não aparecem 2 vezes. Não me lembro de muito do resto daquela conversa. Acho que inventei uma desculpa e desliguei. Meu coração estava batendo tão alto que conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. O quarto girou ligeiramente. Havia vivido de mantimentos de loja de $1, adiado a troca das minhas botas gastas, racionado pasta de dente no final do mês, para que meu irmão dourado pudesse comer e beber em Manhattan. Sentei na borda da minha cama e encarei o chão por muito tempo. Parecia que o oxigênio havia sido drenado do quarto. Aquele foi o momento em que algo se rompeu, não em raiva, não em drama, apenas finalidade. Nunca disse uma palavra sobre isso para eles. Apenas parei de mandar dinheiro. Sem explicação, sem briga, apenas silêncio. Semanas depois, o telefone tocou novamente. Era meu pai. Riley, ele latiu. Desde quando você se tornou egoísta, cortando o apoio à sua própria família? Você acha que é boa demais para nós agora? Segurei o telefone alguns centímetros longe do meu ouvido. Sua voz era familiar, comandante, com direito adquirido, como se eu lhe devesse um relatório. Trouxe-o de volta à minha boca e respondi calma e fria.
Estou apenas aprendendo com os melhores, senhor. Então desliguei. Esse foi o primeiro limite que tracei, sem argumentos, sem tréplicas. Apenas um muro silencioso construído tijolo por tijolo de cada sacrifício ignorado. Não era vingança, era clareza. Anos depois, encontraria uma citação do General Patton. Aceite os desafios para que possa sentir a exaltação da vitória. Naquele dia, o desafio não era guerra. Era saber quando parar de dar para pessoas que me viam apenas como um pipeline. Nunca como uma pessoa. Parei de comprar jantares de bife para um homem que nunca uma vez perguntou se eu estava comendo. A parte mais estranha? Ninguém perguntou depois. Ninguém perguntou porque o dinheiro parou, sem pedido de desculpas, sem reconhecimento. Apenas um vazio onde a expectativa costumava estar. No início me senti culpada. Acordava à noite pensando que talvez eles estivessem lutando, talvez eu os estivesse punindo muito duramente. Mas então me lembrava da forma como mamãe disse nosso dinheiro como se fosse uma palavra mágica. E como a voz do papai pingava com acusação em vez de preocupação. Essa culpa desapareceu rápido. Comecei a gastar comigo mesma, não luxos, apenas dignidade. Um colchão decente, um casaco de inverno de verdade. Um fim de semana, até mesmo me dei ao luxo de uma viagem de cabana com alguns colegas de esquadrão. Dividimos um six-pack e grelhamos hambúrgueres no frio. Foi a primeira vez que ri em meses. Não contei para eles sobre a mudança, não precisei, eles nunca haviam perguntado sobre minha vida mesmo. Apenas o que eu poderia dar às deles. Foi quando realmente entendi. Silêncio não é fraqueza, é armadura, é estratégia. Às vezes a coisa mais forte que você pode dizer é nada, e usei aquele silêncio como um uniforme. As últimas palavras que meu pai me disse ecoaram nos meus ouvidos. Você acha que é boa demais para esta família? Ele nunca perguntou se eu estava bem. Nunca se perguntou o que custava para eu continuar aparecendo. Carreguei aquele silêncio para o próximo capítulo da minha vida. Aquele que finalmente me ensinou como a verdadeira família se sentia. Começou em uma sala sem janelas no Pentágono durante um briefing de inteligência de alto nível. Eu era uma das oficiais mais jovens na sala e a única mulher em uniforme. O resto eram generais de cabelos grisalhos e analistas de carreira internos passados. Apresentei um mapa de contra-insurgência de rotas de suprimento inimigo no Oriente Médio, construído a partir de meses de dados de campo e noites sem dormir. Eles olharam rapidamente para meus slides, todos menos uma. Coronel Ava Rostova sentou no fundo, café na mão. Seus olhos afiados atrás de óculos estreitos. Quando a reunião terminou e a maioria dos homens murmurou feedback genérico, ela ficou para trás. Caminhou direto até mim, me entregou uma xícara fresca de café preto e disse: "Você tem uma mente estratégica. A maioria das pessoas passa 3 décadas tentando construir." Pisquei. "Obrigada, senhora. Não as deixe te reduzir a um paraquedas e uma continência bonita", acrescentou, então se afastou. Essa foi a primeira vez que me senti vista, não como uma Stone, não como uma mulher tentando estar à altura do seu irmão, mas como Riley, soldado, pensadora, líder. Mais tarde, naquele ano, implantamos no Afeganistão o Vale de Coringal. Os locais o chamavam de Vale da Morte, por uma boa razão. Uma noite fomos atingidos em uma emboscada da linha de cume. Tiros de arma de fogo racharam pelo frio. Fomos ordenados a recuar imediatamente. Mas atrás de um grande afloramento rochoso, fixado e sangrando, estava o sargento Colimatre. Sua perna estava destroçada. O rádio ecoou. "Deixem-no, muito arriscado", mas vi seus olhos através da poeira, não medo, confiança. "Me cubram", latrei. Quebrando formação. Liderei 2 soldados através de fogo aberto, rastejando baixo e puxando Cole centímetro por centímetro até tirá-lo de lá. Naquela noite no hospital de campo, Cole estava tonto da morfina. Sentei na borda da sua maca. Ele puxou uma barra de chocolate amassada do seu colete e a quebrou ao meio, me entregando o pedaço maior. "Obrigado por não me deixar para trás, Major", ele sussurrou. Sorri. "Você teria feito o mesmo." Ele balançou a cabeça lentamente. "Nem todos teriam, mas você fez." Aquela barra estava meio derretida, tinha gosto de giz, e permanece a coisa mais doce que já comi. Com o tempo percebi que família não era quem te criou, era quem aparecia no fogo. Eram manhãs cedo passadas bebendo café instantâneo amargo com companheiros de equipe cansados que não haviam dormido, mas ainda perguntavam se você estava bem. Era o silêncio após uma missão fracassada. Quando alguém apertava seu ombro sem dizer uma palavra, era o pacto não dito. "Eu te carregarei quando você não conseguir se carregar." Foi isso que eles me deram. O que minha verdadeira família nunca pôde. Então veio a carta, enviada para meu APO. Manuscrita naquela cursiva afiada e arrogante que eu conhecia bem de Liam. Por uma fração de segundo, me permiti esperar. Talvez ele tivesse mudado, talvez finalmente se importasse, mas não. Ele escreveu para me pedir um favor. Disse que estava tentando conseguir um convite para o gala da Associação do Exército dos Estados Unidos em Depois de Cristo. Pensou que talvez eu pudesse mexer alguns pauzinhos. Como oficial sênior, nem uma única palavra perguntando se eu estava segura ou viva. Apenas um pedido, outra transação. Dobrei a carta lentamente, a levei para o tambor de queima atrás da nossa tenda e a deixei cair. Ela se acendeu instantaneamente, brilhante, vazia. Sumida. Naquela noite, Cole me jogou outra barra de chocolate. "Correspondência?", ele perguntou meio sorrindo. Acenei. "Correspondência inútil", rimos.
Aquele foi o momento em que soube. Não tinha que continuar correndo atrás de um lugar na mesa da família Stone, porque já tinha uma quina sujeira, entre pessoas que nunca me deixariam caminhar sozinha. E pela primeira vez na vida, não me senti como um fardo. Me senti em casa. Mais tarde, naquela semana, Ava me chamou de lado antes de outro briefing de missão. Ela me olhou por um longo momento e então disse: sabe, Stone, liderança não é sobre patente. É sobre quem ainda te segue quando as balas param de voar. Acenei. Às vezes é a única coisa que faz sentido. Ela sorriu. Mal, você tem isso. Não desperdice perseguindo fantasmas. Suas palavras ficaram comigo porque fantasmas eram exatamente o que minha vida antiga havia se tornado. Contornos fracos de pessoas que uma vez importaram, agora apenas sombras no meu retrovisor, e parei de olhar para trás. Fizemos o hábito de nos reunir perto da tenda de comunicações tarde da noite, amontoados ao redor de canecas de metal e piadas que só faziam sentido para aqueles que haviam encarado o mesmo cano. Compartilhamos histórias, dor, silêncio. Era ali que eu pertencia. Não em salas de estar forradas com retratos polidos, mas em botas lamacentas e mãos gastas que sabiam como segurar peso. Esta era minha família, não por sangue, mas por escolha, e isso fez toda a diferença. Começou numa manhã de segunda-feira como qualquer outra. Havia acabado de entrar no meu escritório no Pentágono, café na mão, botas ainda úmidas da chuva lá fora. Minha caixa de entrada já era uma zona de guerra. Estava na metade da leitura de um briefing quando meu telefone vibrou uma vez, duas vezes, depois sem parar. Algo estava errado. Olhei para cima. Alguns colegas estavam me encarando do outro lado do corredor, não curiosos, preocupados. Ava apareceu na minha porta. Sem palavras, apenas um olhar. Ela acenou em direção à sala de descanso. A televisão estava ligada e lá estava ele. Ethan Vance, meu primo, em uniforme completo de West Point, sentado no set matinal do Fox and Friends. Seu sorriso era modesto, seu cabelo estava perfeito. Ele estava sendo apresentado como uma das mentes brilhantes por trás da Operação Eco de Ferro. Minha operação. Ele falou lentamente e reverentemente como se recordando um trauma que o havia envelhecido. Foi a decisão mais difícil que já tomei, disse. Voz tremendo ligeiramente. Estávamos perdendo o controle da AU. Tive que intervir e empurramos de volta. Custou vidas, mas prevalecemos. Fiquei congelada enquanto ele descrevia, até os comandos de rádio, layout do terreno, até mesmo o momento da retirada inimiga. Eventos que apenas alguém naquela sala saberia. Apenas eu. E então, como se a performance precisasse de um Oscar, ele pausou e se engasgou. Ainda me lembro dos rostos dos homens que perdemos. Não deixamos ninguém para trás. Uma única lágrima rolou pela sua bochecha. Ava xingou baixinho. Ele está usando suas anotações de debriefing palavra por palavra. Não falei. Não conseguia. Encarei a tela enquanto a América ouvia uma mentira. Não uma citação errada. Um sequestro completo. E eu não fui apenas apagada. Fui substituída. No momento em que o segmento terminou, entrei no corredor e liguei para meu pai. Ele atendeu após um toque. Riley disse, como se nada tivesse acontecido. Você viu a entrevista? Perguntei. Claro, disse. Ethan se saiu ótimo. Polido, confiante. O país precisa de heróis como ele. Senti minha garganta apertar. Aquela era minha operação. Ele pegou meu trabalho. Minhas decisões. Ele suspirou. Olha, eu disse que ele podia seguir em frente com isso. Ele precisava de um impulso para seu futuro. Isso ajuda a imagem da família. Você já é general. Qual o mal em compartilhar um pouco do holofote? Compartilhar? Ele roubou. Você está sendo egoísta, disse. Não torne isso sobre ego, Riley. Ego. Quase derrubei o telefone. Para ele, isso não era traição. Era estratégia, uma marca. E eu era apenas um peão na campanha de legado da família Stone. Tchau, pai, disse, e desliguei. Por alguns minutos, apenas fiquei no corredor, minha mente rugindo com estática. Então meu telefone vibrou novamente. Um colega me enviou um link. Um artigo apenas publicado em um blog militar respeitado. Título: Dentro do Eco de Ferro, a estrela em ascensão da inteligência militar. Havia uma foto do Ethan, cortada perfeitamente para mostrar seu anel da academia e distintivo de comenda. A peça elogiava seus instintos táticos incomparáveis e citou fontes dentro do Pentágono que confirmaram seu heroísmo durante a operação. Fontes, eu não precisava de um nome. Reconheci a cadência das sentenças, a forma como as citações foram moldadas. Liam, meu irmão, o garoto dourado de relações públicas, havia plantado essa história. Ele sabia como trabalhar a mídia, como enterrar crédito e inflar ficção. Ele não apenas ajudou Ethan, ele orquestrou a narrativa. Li novamente. Uma frase se destacou. Enquanto oficiais seniores permaneceram hesitantes, o tenente Vance tomou ação ousada. Isso não era apenas uma mentira, era um punhal. Fechei o laptop com força e cerrei os punhos. Cada sacrifício que fiz, cada cicatriz, noite sem dormir, amigo perdido, agora era combustível para um truque de RP. Não pelo inimigo, pela minha própria família. Não pelos homens que supostamente deveriam me proteger. Pelo mesmo pai que uma vez me chamou de fardo. Pelo irmão que nunca me viu como mais que uma ameaça ao seu holofote. Por um primo que chorou na televisão nacional com lágrimas feitas de querosene. Naquela noite, sentei sozinha no meu apartamento, luzes apagadas, TV muda. Encarei o teto e pensei, isso é guerra.
Não o tipo lutado em desertos, o tipo onde verdade é uma responsabilidade, onde silêncio é permissão, onde família se torna uma arma. Costumava pensar que o campo de batalha estava atrás de mim. Estava errada. Havia apenas se mudado para dentro de casa. Na manhã seguinte recebi um memorando interno. Pedidos de veículos de imprensa para comentários, confirmações, soldites. As comportas haviam se aberto. O nome do Ethan estava em tendência. O post do blog havia sido pego por outros sites de notícias militares e eu havia me tornado um fantasma na minha própria história. Ava entrou no meu escritório com 2 cafés. Ela colocou um na minha frente sem uma palavra. Então se sentou na minha frente e me olhou diretamente nos olhos. Você não vai deixar isso passar, vai? Não respondi. Ela se recostou. Você ficou quieta tempo suficiente, Riley. Você as deixou te chamar de fardo. Deixou pegarem seu dinheiro, seu crédito, sua dignidade. Mas isso? Ela bateu na mesa. Isso é guerra. Tomei um gole do café. Era amargo, forte, do tipo que queima na descida. Terminei de ficar quieta, disse. Ela acenou. Então vamos fazer barulho. Abri meu laptop e comecei a reunir cada fragmento de evidência que tinha. Logs de debriefing, relatórios de campo, e-mails da cadeia de comando, slides de briefing com minha assinatura digital. Ia queimar a mentira até a fundação. Se quisessem uma tempestade, eu daria um furacão. Não apenas por mim, mas por cada mulher que já sentou numa sala de guerra e foi dito que seu brilhantismo era apenas um acessório bonito. Por cada soldado cujo silêncio foi confundido com rendição. Eu não fui apagada. Estava apenas carregando. O e-mail chegou às 7 horas em ponto, linha de assunto, suspensão pendente, revisão de segurança, prioridade alta. Encarei por 10 segundos completos antes de abrir. O remetente era oficial, escritório de comando de pessoal do Exército. O tom era estéril, direto, efetivo imediatamente. Estava suspensa do dever pendente investigação sobre uma potencial violação de segurança envolvendo dados classificados de reconhecimento de drone. Minha respiração falhou. Eles estavam me acusando de vazar inteligência militar. 15 anos em uniforme, sem violações, sem infrações, nem uma única revisão perdida. E no aniversário do meu alistamento, 8 de julho, 6 horas, Fort Jackson. Eles escolheram este dia exato para enviar. Coincidência? Não. Precisão. O PDF anexado delineava a acusação. Violação do protocolo de segurança categoria 1. O nome assinando embaixo não era real, mas reconheci o pseudônimo. MJR Delta. Uma assinatura fantasma usada por pessoal de liberação de alto nível. Apenas um punhado de pessoas poderia autorizar esse tipo de ação. Uma delas era o general Adrian Kincaid. Ele me odiava desde a reorganização de inteligência de Cabul. Expus uma falha no seu modelo de comando de drone, custou-lhe 2 contratos e uma promoção. E agora ele estava apoiando Ethan, meu primo, o homem que roubou minha operação. Esta era a retaliação envolvida em protocolo. Um tiro certeiro por planilha. Minhas mãos se contraíram ao redor do mouse. Eles não estavam apenas tentando me silenciar. Iam me enterrar. Sentei imóvel no meu escritório vazio. Lá fora, o trânsito de DC zumbia como se nada tivesse mudado. Mas dentro de mim, algo se rompeu. Não como um galho, como aço sob pressão. O tipo de quebra que você não ouve até que o dano seja irreversível. Por anos, havia ficado quieta. Quando meu pai me chamou de fardo, quando Liam drenou meu salário para ternos Armani, quando Ethan chorou lágrimas falsas na televisão nacional com minha história de guerra na sua boca. Engoli. Mas isso não era política familiar, isso era pagamento. Institucional, deliberado, coordenado. Recostei na minha cadeira, luz fluorescente zumbindo acima de mim. E me lembrei de algo, um velho tech talk que havia assistido durante minha 3ª missão. Brené Brown falando sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é fraqueza, ela disse. É nossa maior medida de coragem. Nunca quis ser vulnerável, mas agora não tinha escolha. Eu poderia desaparecer silenciosamente ou detonar. Levantei, caminhei até a janela e tomei uma decisão. Não ia me esconder, não ia implorar. Eles queriam uma guerra. Escolheram o soldado errado. Em vez de ligar para o jurídico, puxei minha linha segura. Tinha um número programado. Tocou uma vez, 2 vezes. Então uma voz atendeu. Estava me perguntando quando você ligaria, general. Secretary disse, minha voz plana como aço. Senti sua falta. Preciso que encontre um fantasma. Codinome, MJR Delta. Houve uma pausa, então uma risada baixa divertida. Alvo adquirido, disse. Qual é o plano? Nós os expomos, cada mensagem, cada ponto de acesso. Cada empresa de fachada que usaram para canalizar esse lixo. Quero a cadeia de comando, linha completa. E quando encontrarmos, olhei pela janela, a cúpula do Capitólio brilhava fracamente na névoa de calor, então queimamos tudo. Naquela noite não dormi. Escrevi não uma renúncia, um mapa de guerra. Listei cada oficial que poderia ter autorizado o relatório falso. Cada pseudônimo conhecido ligado a Kincaid. Vasculhei logs de comunicação antigos, puxei cordas de favor com 2 contatos de inteligência e enviei pings criptografados para ex-camaradas que me deviam mais que bebidas. Às 3 horas, Secretary enviou seu primeiro acerto. Um servidor de fachada em Arlington, pingado de um IP dentro do Pentágono. Eles nem sequer tentaram esconder. Desleixado, arrogante, típico. Pela manhã, tinha os primórdios de um dossiê, nomes, cronogramas, logins e uma realização simples e aterrorizante.
Isso não era apenas sobre mim. Era sobre um sistema que mastigava seus melhores e entregava medalhas para aqueles que sorriam melhor na TV. Pensei em cada soldado que havia sido silenciosamente posto de lado. Cada mulher que foi rotulada como muito emocional depois de falar a verdade. Cada soldado raso cujas ideias foram roubadas por um superior com melhores conexões. Isso era maior que Riley Stone. Isso era podridão. E podridão se espalha menos que você a corte. Para aqueles de vocês ouvindo agora, alguns de vocês sabem exatamente como isso se sente. Vocês deram tudo para um trabalho, um sistema, uma família. E quando convinha a eles, vocês foram jogados de lado. Quero que me ouçam quando digo isso. Silêncio não é o mesmo que paz. Às vezes, silêncio é a morte lenta que eles querem para você. Terminei de ficar quieta. E se querem saber o que acontece quando você encurrala um soldado, estão prestes a descobrir. No dia seguinte, meu cartão de acesso foi revogado. Fui escoltada para fora do Pentágono como uma criminosa. Sem anúncio. Sem chance de falar. Apenas uma caminhada silenciosa passando por pessoas que costumavam acenar para mim no corredor. Ava Rostova estava esperando lá fora. Ela me entregou um envelope Manila sem dizer uma palavra. Dentro estavam anotações que havia feito durante o último briefing de inteligência. Com carimbo de data, hora, rubricado com minhas contribuições destacadas. Sua mensagem era clara. Eu te vejo. Era mais do que minha família jamais havia feito. Acenei, sussurrei, obrigada, e me afastei. Ao anoitecer, havia mudado minhas operações para um espaço de trabalho seguro que Sectre forneceu numa fazenda de servidores subterrânea fora de depois de Cristo. Montamos telas duplas, comunicações ao vivo e camadas de criptografia que até mesmo a NSA piscaria. Não estamos hackeando, disse a ele, estamos restaurando a verdade. Ele apenas sorriu. O que quer que te ajude a dormir, general. Mas não dormi, ainda não. Porque sabia que a tempestade não havia atingido o pico. Estava apenas começando. A sala estava escura exceto pelo brilho verde pálido de 6 monitores. Arlington, Virgínia, um dos muitos ninhos de Sectre, ele trabalhava como uma máquina, sem música, sem café, sem palavras desnecessárias. Apenas o ritmo de dedos através de teclas e o ocasional xingamento murmurado. Disse, alguém ficou preguiçoso. Me inclinei para a frente. O que você encontrou? Eles copiaram seu ID biométrico, usaram um clone na rede interna do Pentágono, mas quem fez isso deixou uma migalha. Ele apontou para uma tela. Eventos de login rastreados para um nó estático dentro do escritório de Kincaid IP militar, não um proxy. Exalei, afiado e curto. Então ele não apenas aprovou a suspensão, executou a violação. Sectre acenou, e fica melhor. Ele trouxe uma string de e-mail criptografado, o cabeçalho era familiar, sufixo milim, assinatura digital de Kincaid. Mas o destinatário. Ethan Vance disse em voz alta, linha de assunto, coordenação narrativa, operação Eco de Ferro. Sectre descriptografou o corpo. Em troca de cooperação pública com exposição da mídia, Sectre leu. Você receberá um slot de liberação classificada no Comando de Inteligência Militar, contingente na confirmação de resultados de engajamento público. Fechei os olhos por um momento. Não era apenas sobre roubar uma história, era um acordo comercial, minha operação pela promoção de Ethan. Senti minha mandíbula apertar. Continue cavando, disse. Enquanto Sectre continuou sua varredura, outro nome apareceu na minha tela. Sarah Jennings, jornalista investigativa, irmã do SGT Colimatri. Ela me enviou uma mensagem diretamente. Precisamos conversar, algo sobre Lian. Encontrei Sarah num restaurante fora da I-395, cabines de vinil, café ruim e melhor privacidade. Ela já estava lá, folheando um pequeno caderno. Comecei a cavar depois do que aconteceu com Cole, disse. Não gostei de como a história mudou, e realmente não gostei do seu nome desaparecendo dela. Ela deslizou um pequeno gravador pela mesa. Estive rastreando as reuniões de Lian. Ele se encontrou com pelo menos 4 correspondentes militares no mês passado, tudo fora dos registros, sem transcrições. Ela clicou play. Minha irmã, voz de Lian. Suave. Casual. Ela tem medalhas, claro. Mas não confunda sorte com talento. A habilidade real é saber como moldar a narrativa. Sarah pausou a gravação. Também tem uma fonte, assessor júnior. Ele ouviu Lian dizendo que toda a campanha Ethan era um trabalho de limpeza para seu RP. Balancei a cabeça, mordendo algo entre uma risada e um grito. Ele não estava apenas ajudando Ethan, estava se posicionando como manipulador, o gênio por trás do mito. E eu era uma ferramenta. Sarah empurrou uma pasta pela mesa. Dentro estavam impressões, comunicações de jornalistas, metadados das histórias, IPS, carimbos de tempo, evidência de citações pré-escritas. Eles planejaram tudo semanas antes, disse. Antes de Ethan ir ao Fox e Friends, sussurrei, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Ela acenou. Eles queriam você fora da história, fora do quadro. Saí do restaurante com mãos tremendo e uma pasta cheia de traição. De volta em Arlington, Sectre olhou quando entrei. Confira isso, disse. Apareceu uma nova tela. Você reconhece este endereço de e-mail? Pisquei, era o Gmail pessoal do meu pai. Sectre disse, ele não é cuidadoso, nunca foi. Ele abriu uma cadeia de e-mails, textos simples, sem criptografia, como 2 homens velhos fofocando sobre uma bebida. Exceto que esses 2 eram o general Kincaid e Harrison Stone, meu pai, linha de assunto, padrões comportamentais Riley. Sentei lentamente. Kincaid havia pedido contexto psicológico.
e meu pai havia entregado. Ele escreveu sobre mim na terceira pessoa. Riley sempre demonstrou volatilidade sob pressão, recente autoridade masculina, propensa a explosões e rigidez idealística, pode requerer monitoramento para a estabilidade de liderança a longo prazo. Parei de ler. Sectre sussurrou. Ele deu o perfil que precisavam para justificar sua derrubada. Ele não precisou plantar evidência falsa, apenas deixou minhas cicatrizes falarem mais alto que meu registro, e me entregou a faca. Encarei as telas, os e-mails, a cronologia que havíamos construído. Pai, irmão, primo, mentor virado adversário. Cada um desempenhou seu papel, cada um me viu não como filha, irmã, soldado, mas como um obstáculo, e ainda assim não me senti quebrada. Me senti pronta. Naquela noite sentei sozinha na luz fraca do bunker de Sectre, pasta numa mão, café preto na outra. A evidência de Sarah era sólida, os dados de Sectre herméticos. Os fios eram claros, convergindo num único ponto. Mas estratégia não era sobre emoção, era sobre timing. Abri um caderno gasto, aquele que guardei dos meus dias na escola de comando. Na capa interna havia rabiscado uma citação anos atrás em tinta vermelha. Conheça seu inimigo, conheça a si mesmo, e em 100 batalhas você nunca será derrotado. Sun Tzu, A Arte da Guerra. Virei a página e comecei a esboçar a fase 1. Não iríamos a público ainda, não até que a fundação estivesse podre o suficiente para ruir sob seu próprio peso. Precisávamos de mais uma peça, um passo em falso do lado deles para disparar tudo. Sectre preparou o pacote, Sarah começou a preparar um teaser para a imprensa e eu comecei a ensaiar um tipo diferente de briefing de missão. Um onde minha arma não era poder de fogo, mas evidência. Um onde o campo de batalha não era solo estrangeiro, mas transmissão ao vivo. E pela primeira vez em semanas dormi, não de exaustão, mas de determinação. A sala de audiência estava lotada, Capitol Hill. Comitê de Serviços Armados, câmeras CESPAN, tudo transmitido ao vivo. As paredes pareciam estar suando sob a tensão. General Adrian Kincaid sentou na primeira fila em seu uniforme de gala completo, o brilho de medalhas pelo peito como armadura. À sua esquerda sentou Liam, polido, pressionado e legível. E ao lado dele, Ethan Vance, claramente treinado, claramente presunçoso. E eu, entrei pelas portas centrais, espinha reta, nos meus próprios azuis cerimoniais. Não sorri, não vacilei. O ar mudou no momento em que assumi o banco das testemunhas. Um senador de Delaware abriu a sessão. General Riley Stone, você solicitou esta oportunidade para responder a alegações sérias, o plenário é seu. Acenei uma vez e ajustei o microfone. Por 15 anos servi este país em silêncio. Planejei missões, protegi vidas e aceitei o custo de usar este uniforme. Nunca pedi reconhecimento, apenas pedi verdade, mas verdade, parece, era inconveniente. Pausei. A sala não respirou. E agora mostrarei exatamente por que fui suspensa. Não por má conduta, mas porque sabia demais. Acenei para o assessor. O primeiro vídeo apareceu na tela grande atrás de mim. Era Ethan no Fox e Friends, descrevendo a missão Eco de Ferro, polido, roteirizado, cheio de drama. Então toquei o áudio da missão, feed da caixa preta da nossa operação no campo. Minha voz ladrando ordens, coordenando ataques aéreos, salvando a equipe do SGT Matrix sob fogo vivo. Não havia Ethan, apenas eu. Um murmúrio rolou pela galeria. Levantei a mão para silêncio. Ethan Vance nunca esteve naquela missão. Ele contou uma história que não era dele e a vendeu para a América. A mandíbula de Kincaid apertou. Acenei novamente, mas ele não agiu sozinho. Outro slide apareceu. Trocas de e-mail entre Kincaid e Ethan. Promessas de posição futura em inteligência militar, amarrada à cooperação pública de Ethan. Ele foi subornado, disse, para mentir em troca de uma carreira. Vi Ethan olhar de lado, suas mãos inquietas. Vamos seguir para Liam Stone e continuei. Oficial sênior de Relações Públicas no Pentágono. Bati no clicker. Na tela, metadados mostrando reuniões privadas de Liam com jornalistas de defesa-chave, cronometradas dias antes de seus artigos publicarem, citando fontes anônimas, desacreditando o meu trabalho. Toquei o áudio. Minha irmã, ela tem medalhas, claro. Mas não confunda sorte com talento. A habilidade real é saber como moldar a narrativa. Liam não se mexeu. Não pisquei. Então veio o golpe final. Quero direcionar sua atenção para esta correspondência, disse, minha voz afiada como navalha. Apareceu a string de e-mail do meu pai, Harrison Stone, para o general Kincaid. Sem criptografia, apenas linguagem fria e precisa. Riley sempre demonstrou padrões emocionais voláteis, resiste liderança masculina, propensa a atos de insubordinação disfarçados de retidão moral. Deixei as palavras pairarem. Ele não me defendeu, armou meus inimigos. Uma longa pausa. Ninguém na sala se moveu. Virei das telas, enfrentei o painel. Senadores, essas não foram investigações, foram assassinatos de caráter, estratégicos, calculados e políticos. Isso não foi supervisão, foi orquestração. O presidente do comitê, um republicano mais velho do Arizona, se inclinou para a frente. General Stone, está dizendo que a suspensão foi retaliação? Estou dizendo que foi teatro, respondi, e esqueceram quem ensinou drama nesta guerra. A sala rachou, algumas risadas silenciosas da imprensa, o resto ainda atordoado. Fechei minha pasta. Enfrentei o general Kincaid. Você tentou me enterrar, mas tudo o que fez foi cavar sua própria cova com documentação. Você me subestimou, esse é seu legado. Então me virei para Liam. Você armou a mídia porque não teve coragem de me confrontar pessoalmente. Esse é seu legado. E finalmente para meu pai. Você uma vez me disse que liderança não era sobre glória.
Era sobre sacrifício. Acho que esqueceu quando sacrificou sua filha por um convite para jantar. Recuei do microfone. Nem uma única mão aplaudiu, mas o silêncio era o som da verdade, pousando como um martelo. Após um longo momento, o presidente pigarreou. Este comitê entrará em revisão executiva. Agradecemos a General Stone por seu testemunho. Virei e saí, cabeça alta, guerra vencida. Não fui para casa após a audiência. Caminhei direto para a piscina refletor em frente ao Capitólio. Tirei minhas luvas e encarei a superfície vítrea como se pudesse rachar pelo peso de tudo o que havia acabado de acontecer. Ava Rostova ligou. Não atendi, não precisei. Ambas sabíamos o que este momento significava. Atrás de mim, repórteres começaram a se reunir, alguns gritaram meu nome, câmeras rolaram. Mas não estava pronta para falar com eles, ainda não. Não até que as transcrições oficiais fossem seladas. Não até que as ondulações começassem a atingir cadeias de comando. Naquela noite, Sectre me enviou uma mensagem. Está feito. Imprensa pegou as filmagens, tendência em menos de 12 minutos. Ethan acabou de deletar suas redes sociais. Não sorri, não por amargura, mas porque justiça não é alegria, é alívio. Caminhei de volta para o apartamento seguro em Arlington onde havia morado por semanas. Dentro, Sarah Jane sentou na mesa da cozinha, digitando ferozmente. Ela olhou para cima. Já está atingindo redes, disse. Você está sendo chamada de General da Verdade. Sabe disso, né? Balancei a cabeça. Isso é perigoso. Não, disse. Está atrasado. Não brindamos, não comemoramos, apenas sentamos na calma. Abri meu caderno novamente, escrevi uma frase numa página limpa. Fase 2 começa amanhã, porque limpar podridão não para com um quarto. Na manhã seguinte, acordei antes do nascer do sol, não por ansiedade, mas instinto. Do tipo que você afia em zonas de guerra quando cada respiração antes do amanhecer parece tempo emprestado. Sentei com café preto, e o último e-mail do meu pai ainda queimava na minha memória. Ele não havia se desculpado, não havia retratado. Não havia mensagem de follow-up, apenas silêncio, mas silêncio era sua própria admissão. Uma nova mensagem chegou. Desta vez de um oficial júnior em Fort Bragg. Dizia, senhora, só queria que soubesse. Todos aqui estão assistindo, e estamos orgulhosos. Uma linha, mas cortou mais que 1000 manchetes de imprensa jamais poderiam. Foi quando percebi que isso não era sobre uma audiência ou uma carreira, era sobre algo muito maior. O que normalizamos, o que desculpamos, o que escolhemos desafiar. Dobrei o e-mail, deslizei no bolso da frente do meu caderno. Aquele mesmo caderno guardava toda a estratégia que havia escrito desde que esta guerra se tornou política. Fase 2 não seria sobre vingança, seria sobre reconstrução. O tipo que começa nomeando o que estava quebrado e se recusando a reconstruir da mesma forma. É assim que instituições mudam. Uma recusa de cada vez. O ar ao longo do Potomac carregava um frio naquela manhã fino, cinza e implacável. Cheguei cedo não porque estava ansiosa, mas porque precisava de tempo para respirar antes dele aparecer. Encontrei o banco que havia mencionado no e-mail, no meio do caminho entre a passarela e o barco casa. Era silencioso, protegido de corredores e caminhantes matinais. O rio se movia lentamente ao nosso lado, como se também estivesse prendendo a respiração. Meu pai chegou 6 minutos atrasado. Parecia menor de alguma forma, mais lento. Seus ombros, uma vez imponentes, pareciam inclinar sob um peso que finalmente notou. Riley cumprimentou voz baixa. Acenei, não me levantando. Senhor Stone. Ele se sentou ao meu lado, mãos entrelaçadas firmemente no colo. Queria dizer, sinto muito. Não havia convicção no seu tom. Sem peso, apenas ar. Por que exatamente? Perguntei, ainda observando o rio. Por tudo isso, suponho. Ele murmurou. Pensei que estava protegendo o legado da família. Finalmente me virei para encará-lo. Legado, repeti. É assim que você chama? Uma teia de mentiras, controle e traição, envolvida num brasão de família. Ele fez uma careta, mas não disse nada. Passei a maior parte da minha vida adulta tentando me provar digna do seu nome e continuei. Mas seu nome não significa verdade, significa silêncio, e terminei de viver nele. Ele tentou novamente, desta vez com aquela suavidade paternal cansada que uma vez funcionou comigo quando criança. Seja o que for que aconteceu, ainda sou seu pai. Balancei a cabeça. Você parou de ser meu pai no dia que escolheu estratégias sobre honestidade. Quando deu partes de mim para proteger um legado em que nunca acreditei. Quando tentou me apagar e chamou de amor. Puxei a chave velha da casa do bolso do casaco e a coloquei no banco entre nós. Isso é para a fazenda, não voltarei. Ele encarou a chave como se ela pudesse mordê-lo. Levantei. Esta é a última vez que falamos, disse. Adeus, Sr. Stone. Não esperei por uma resposta, me afastei. O vento do rio pegou a borda do meu casaco e me empurrou para frente. Pareceu libertação. Uma semana depois, manchetes saíram como dominós. General Adrian Kincaid se aposentou em desgraça, sem cerimônia, sem continência. Ethan Vance expulso de West Point. A academia emitiu uma declaração pública rara citando violações éticas. Liam transferido para uma base silenciosa em Montana. Ele não ligou nem eu. Sarah Jennings me enviou uma cópia da transcrição não editada. A audiência agora parte do registro público. Então veio a ligação. General Stone, disse o chefe de gabinete do presidente numa linha segura. O presidente gostaria de lhe oferecer uma promoção formal e um novo posto consultivo estratégico na Casa Branca. Deixei o silêncio durar alguns segundos mais que o necessário. Fico honrada, respondi.
mas não estou interessada numa nova patente, o que quero é reconstruir nos meus termos. A linha ficou quieta, então suave. Respeitamos isso. Naquela noite sentei com Ava Rostova no pátio dos fundos da sua casa geminada em Arlington. Ela serviu 2 bourbons e acendeu um pequeno fogo no poço de pedra entre nós. Você conseguiu, disse. Não, respondi. Sobrevivi. Há diferença. Ela acenou. Você não vai voltar, vai? Olhei para o céu noturno, sem nuvens e infinito. Não, disse. Vi como a podridão se parece quando usa estrelas nos ombros. Quero construir algo diferente. Ela ergueu o copo. A queimar o que não serve mais. Bati o meu contra o dela. A plantar algo melhor nas cinzas. Ficamos ali em silêncio, sem planos, sem estratégias, apenas respirando. Pela primeira vez em anos, não estava lutando. Não estava correndo atrás de aprovação. Não estava fingindo que estava bem. Estava simplesmente livre. Na manhã seguinte abri o diário pequeno de couro que havia carregado através de cada missão. A maioria das páginas estava cheia de coordenadas, esboços estratégicos, fragmentos de inteligência de campo. Mas agora virei para uma página nova. No topo escrevi: como se parece uma vida quando é construída da verdade. Não tinha resposta ainda, mas sabia que as respostas antigas, aquelas passadas pelo meu pai, pela instituição, pelo código silencioso de dever acima de tudo, estavam terminadas. Procurei Jacques naquela tarde. Ele já estava trabalhando em algo novo. Um arquivo digital para denunciantes dentro do sistema de defesa. Anônimo, criptografado, blindado. Está dentro? Perguntou. Mais que dentro, disse. Vou financiar eu mesma. Ele assobiou baixo. Caramba, você não está brincando. Não, disse. Joguei o jogo deles tempo suficiente. Mais tarde naquele dia, fui visitar o SGT Colimatri, agora em reabilitação após outra cirurgia. Ele sorriu quando me viu, apesar da dor em seus olhos. Você derrubou gigantes, disse. Com palavras. Balancei a cabeça. Com verdade, ele acenou. Mesma coisa. Antes de sair, ele me entregou algo embrulhado em pano. Era o distintivo da sua unidade, desbotado, chamuscado na borda. Quero que tenha, disse, porque você não me deixou para trás. Nunca. Engoli seco e deslizei no meu casaco. Naquela noite, sentei junto à janela com meu caderno aberto novamente. Desta vez escrevi: deixe-os herdar cinzas, eu herderei clareza. Não voltei para o Pentágono. Fui para casa. Não para a fazenda da família Stone, havia deixado isso para trás com a chave velha e os fantasmas que nunca aprenderam a deixar ir. Em vez disso, comprei um pedaço modesto de terra na borda do condado de Jefferson, Missouri. Acres de carvalhos e céu aberto, longe o suficiente do passado, mas perto o suficiente para reconstruir algo honesto. Foi ali que fundei o Instituto Stone para a Liderança Honrosa. O nome não era sobre orgulho, era recuperação. Estava retomando a palavra Stone não para legado, mas para fundação. O Instituto se tornou um santuário, não de silêncio, mas de voz, um lugar onde jovens oficiais, veteranos retornando e líderes civis vinham aprender o tipo de força que não grita, o tipo que sustenta. Ensinamos ética em combate, estratégia humanitária, resistência da mente. Contamos a verdade sobre guerra, não apenas sua violência, mas seu peso moral. O que leva para manter sua humanidade intacta quando tudo ao redor pede que você a entregue. Alguns dias eram difíceis. Havia rostos naquelas salas de aula que me lembravam do meu próprio reflexo uma década atrás. Mandíbula apertada, coração fechado, tentando não se afogar em feridas invisíveis. Mas então alguém ficaria depois da aula, faria uma pergunta, choraria, riria, ofereceria uma história. E a cura começaria não de mim, mas do espaço que havíamos feito juntos. Uma tarde nublada, no início da primavera, minha mãe apareceu. Estava ajoelhada no jardim memorial, arrancando ervas daninhas do inverno quando vi suas botas marrons pisarem no caminho de cascalho. Ela não disse nada no início, apenas se agachou ao meu lado e pegou a pá que eu havia deixado de lado. Trabalhamos em silêncio. O tipo que não estava vazio desta vez, mas disposto. Quando o último canteiro de flores foi limpo, ela enfiou a mão no bolso do casaco e colocou algo na minha palma. Minha primeira medalha de maratona. Aquela que pensei que haviam jogado fora. Estava polida, lisa, como se estivesse esperando. Sinto muito, sussurrou. Não fui corajosa. Não disse nada, não precisei. Apenas fechei os dedos ao redor da medalha e acenei. Não estava perdoando pelo passado. Estava me perdoando por carregá-lo por tanto tempo. Semanas passaram, aulas cresceram, candidaturas triplicaram. Uma noite fiquei no fundo do salão principal, observando um grupo de cadetes rir sobre suas anotações e café. O quadro branco ainda estava marcado com anotações da última sessão, filosofia, táticas, propósito. Naquela noite escrevi uma nova palestra, não sobre vitória, não sobre medalhas, sobre traição, perda e como essas coisas, se enfrentadas com coragem, podem moldar o tipo de líder que nenhuma escola pode fabricar. Abri a aula na manhã seguinte sem preâmbulo. O que faz um líder valer a pena seguir? Perguntei. Silêncio, e então histórias vieram sobre comandos quebrados, vidas salvas, mentores que haviam falhado, e momentos em que poderiam ter desistido, mas não desistiram. Quando terminou, caminhei até o quadro e escrevi 4 palavras. Honra não é herdada, é construída. Fiquei ao lado por um momento, o marcador ainda quente na minha mão. Esse era o legado que queria, não um esculpido em pedra, mas um plantado, regado, vivido e finalmente solto. Naquela noite, depois que todos haviam ido, caminhei o perímetro da terra.
As estrelas estavam claras sobre Missouri, não perturbadas pela memória, desligadas de linhagens sanguíneas. Me vi pensando não sobre batalhas ou audiências ou traições, mas sobre o ritmo simples de reconstruir, de manhãs que começavam com café preto e o zumbido de cigarras, de veteranos em botas de trabalho limpando trilhas atrás do salão de palestras, de plantar algo que duraria mais que eu jamais duraria. Mantinha uma pilha de livros no meu escritório. Cópias gastas de Marcos Aurelius, Sêneca e Epicteto. A maioria tinha anotações nas margens, deixadas do meu tempo em Cabul, em Seul e em Arlington. Ensinei a partir deles não como doutrina, mas como convite para examinar, para escolher, para viver com princípio quando aplausos e patentes se foram. Uma das nossas cadetes, uma jovem mulher chamada Ortiz, ficou até tarde uma noite. Estava inquieta, olhos afiados. Senhora disse, como você sabe quando parar de lutar? Pensei no meu pai em Ethan e em Liam, no campo de batalha e na sala de reuniões e no plenário do Senado. Quando a batalha te custa mais que a ferida, disse, quando você percebe que paz não é a ausência de conflito, é a presença de alinhamento. Ela não anotou isso, apenas acenou. E isso me disse que ela entendeu. Não estava construindo um legado de poder, estava construindo um lugar para a verdade respirar. E isso era suficiente. Se você ficou comigo até aqui, obrigada. Esta não foi apenas uma história sobre traição e poder. Foi sobre escolher quem nos tornamos depois das cinzas. Talvez como eu, você carregou feridas que outros nunca viram. Talvez ainda esteja reconstruindo.